Então, senhores, brotei mais um vídeo leve aqui no canal. É, teve um ouvinte que entrou em contato comigo. Pô, cara, tipo assim, não vem não, ouvinte. Não vem falar besteira no meu inbox, não, cara. Que aí a vontade de zoar é muito grande, cara. E eu tenho que ficar me segurando. Eu não quero ficar me segurando pra fazer as paradas, tá ligado? Mas, teve um ouvinte que entrou em contato comigo e ele misturou muitas coisas, né? Eu sempre falo uma coisa, cara. Se tu tá todo zaralhado da cabeça, cara, não vai pra Austrália, não. Agora eu tô no Rio de Janeiro, né? Vou ficar 2 meses no Rio de Janeiro. Já estou em terras ogregas agora, já. Mas não vai pra Austrália, não, cara. Se resolve primeiro pra não dar merda. Porque muito cara, às vezes, tá mentalmente destruído e quer pular fora. Mas, porra, se tua cabecinha tá zoada, a chance de dar merda é muito alta, cara. É muito alta. Ah, sobre isso, terá assessoria do meio pro final do mês agora. Quem quiser pra Austrália, pra Espanha mais à frente, mas pra Austrália será esse mês. E aí, seu ouvinte entrou em contato comigo para as duas coisas, né? Tanto pra fazer assessoria e pra falar as besteiras dele. Aí, geralmente o Telegram, eu ignoro muito. Às vezes os caras ficam mandando mensagem lá, eu nem vejo, cara. Porque o Telegram tá acessado no notebook e não no celular, e fica só lá, só pra de vez em quando eu ler todo mundo de uma vez, então às vezes eu deixo o pessoal de xereca lá, e é normal, né, o pessoal deve achar que eu sou um pau no cu, mas simplesmente eu não olho tanto assim o Telegram. E aí tá a mensagem desse cara, a mensagem desse cara era a seguinte coisa, ele perguntando sobre assessoria e falando sobre a vida dele, né, mas antes disso, tem uma coisa que eu acho muito interessante, né, eu já começou essa leva de mulheres brasileiras a falar que é homem que viveu, né? O que eu digo que viveu? Que tentou construir alguma coisa ou construiu alguma coisa e elas não querem homens, digamos assim, irresponsáveis. Eu acho isso muito estranho. Porque na cabeça dessas mulheres, imagina, você é um homem normal, você casou com a mulher, separou, vocês se divorciaram, tiveram filhos, mas na cabeça das mulheres você tentou. Você tentou, você colocou a cara e tudo mais. Agora, se você for um cara ali, né, beirando os 40, 35, por aí, na cabeça da mulher, se você não casou, você não teve filho, você não tomou divórcio, você nunca, entre aspas, se colocou numa situação de responsabilidade, logo você não tem preço nenhum, você não vale nada e você é um ser suspeito, né? Você é um ser totalmente suspeito. Eu fico imaginando, né? Eu fico imaginando como funciona a cabeça das mulheres com questão a isso, né? Para começarem a reforçar esse tipo de assunto. Mas o que acontece? Existe um mito na, na mitologia chinesa que era tipo assim, basicamente uma noção de feitiço, né? De feitiçaria. Que era o seguinte, você pegava um monte de bichos, né? Insetos e tudo mais, que fossem peçonhentos, fossem venenosos. E aí você colocava eles dentro de um pote para você criar um veneno especial, um veneno gu, né, que é chamado, um veneno gu. Como é que é esse veneno? Você botava vários bichos, eles ficavam lá, eles se matavam e o que sobrevivesse, eles seriam um veneno especial, um veneno meio que maldito, né? Não porque, sei lá, ele saiu na porrada com um monte de bichos ali dentro, venceu e aí o veneno dele ficou mais forte. Não necessariamente. É porque ele estar naquela condição dele estar sofrendo, dele estar se fudendo, gera nele meio que uma feitiçaria, né? Meio que a maldição, né? Porque ele tava ali meio que num ambiente de guerra. Então eles têm essas coisas meio com maldição. Maldição para asiáticos são mais sentimentos do que necessariamente alguma coisa etérea, né? É mais voltado a certo tipo de sentimentos. E aí você tem essa noção na questão mais mística da China, no passado, muitos, né, muitos séculos atrás, mais de 3 mil anos atrás, tinha essa noção disso, né, de você fazer o veneno Gu pra, se você botar em algum lugar, você envenena a pessoa, aquele inseto é mais forte, então ele vai sobreviver a um monte de coisa, tinha toda essa noção mística. Só que você sabe que não vai mudar absolutamente nada, o bicho vai sobreviver, o veneno dele não vai ficar mais forte, não vai ter maldição nenhuma, não vai ter absolutamente nada disso. Só que dentro da sociedade, os caras, eles meio que são botados nesse processo, né?
como se fossem colocar dentro de um pote para brigar com todos, e quando ele sobrevive, a sociedade vê ele como, ele sobreviveu a tudo isso, logo ele é mais forte, quando não necessariamente, às vezes ele tá pior, ele tá mais fraco, ele tá mais letárgico, ele tá mais ansioso, ele tá cheio de problema. Então, você colocar o cara numa situação de sacrifício, uma situação de sofrimento, não é que ele vai sair mais forte, muito pelo contrário, a perspectiva é ele sair pior. Você pega, por exemplo, casos de usuários de drogas, casos de pessoas que fazem algum tipo de atrocidade, tá sempre envolto a traumas na infância, na base, né, no caso, e outros tipos de coisa. E a pessoa se fudeu, ficou traumatizada e ela não melhorou a partir do sofrimento dela. E cada vez mais o brasileiro, ele tem uma noção de que você tem que fazer as pessoas sofrerem, entrar meio que num pote, se matarem, é que sobreviver vai ser a melhor pessoa. Que, cara, eu quero acreditar que esse vídeo seja mentira, porque o cara vai tomar um processo federal se isso for verdade. Tem um vídeo que eu tava vendo essa semana, que era um patrão, um chefe, né, de alguma empresa. Aí tinham três pessoas, eram duas mulheres e um cara. Aí ele chega, vou presentear vocês, vocês foram muito bons esse mês, a produção foi ótima e tudo mais. Aí ele puxa o primeiro celular, dá na mão da coroa. Aí ele puxa o segundo celular e dá na mão da garota mais nova, né? Aí quando chega na vez do cara, é engraçado, né? Os caras sempre querem humilhar o homem, né? É foda, cara. A gente toma do lado de mulher, a gente toma do lado do beta, que foi pego por um monte de discursos idiotas, né? Aí chega na hora do cara, porque, por exemplo, se você acha que o cara não merece, você não chama ele pra sala, você não tenta humilhar ele, você não tenta fazer ele passar por um rito de humilhação, ainda mais na frente de mulheres, cara. Isso é muito pesado. Uma coisa é a gastação, é a zoeira, mesmo zoeira ou humilhação, de homem pra homem. O foda é quando tem mulher envolvida, cara. Fode o ego do cara, e além de foder o ego do cara, aquilo ali pode acabar incorrendo em uma situação onde mulher fofoqueira, né? Vai passar aquilo pro pessoal todo do trabalho e o cara vai ficar meio que com uma mácula de homem fraco, né? De homem humilhado. Ainda mais em serviço. Aí quando chega na vez do cara, ele puxa e manda assim: ó, eu te pedi para você fazer uma outra coisa, você não quis, você falou que não ia fazer, você falou que aquilo não era da sua alçada, e começa a dar uma lição de moral no cara. Já que você vive assim, começa a falar, você vive assim, você não quer fazer as coisas, você não quer ser um contribuidor, essa mentalidade de que você é um contribuidor no trabalho é uma vagabundagem que inventaram na face da terra, cara. Aí o cara, o moleque, né, o Betinha fica lá calado, aceitando tudo aquilo, e o cara fica humilhando ele, ainda grava e posta, como se fosse uma questão de incentivo, de que não, se você for proativo, se você não fizer coisa, se você fizer coisas que não é da sua alçada pelo bem da empresa, para contribuir, você vai ter benefícios. E aí ele fica ali humilhando o moleque. Se isso aí for verdade, o moleque acabou de ganhar, porra, um dinheirinho mole, 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 cara, mole. E tem muito desse discurso, né? Você vê muitos caras falando assim: ah, fulano foi trabalhar na minha empresa, eu falei pra ele que ele basicamente ia ser meu escravo, ele ia ter vida durante 2 anos, que ele ia ter que focar na empresa. Então tem essa mentalidade de você fuder com a vida do cara. Isso é muito diferente na Austrália, cara. Ninguém quer fuder com a sua vida. A pessoa só quer que você trabalhe ali, faça o que tem que fazer. Se você quiser fazer, você faz. Se você não quiser fazer, você não faz. Você vai embora, outro vai lá e faz. E não tem essa mentalidade de escravidão, de posse e de colocar o homem em situações onde vão ser tenebrosas para ele, mas ele tem que fazer aquilo ali porque aquilo vai tornar ele melhor, né? Então tem essa mentalidade dos dois lados, tanto do homem, de falar que o homem tem que ser foda, proativo, e das mulheres só conseguirem ver algum valor em homem que sofre, o que não faz muito sentido, mas elas pensam assim, né? Aí beleza, a gente volta ao ouvinte. A ouvinte já entra na mensagem dizendo que passou por um monte de psicólogos e ele tem transtorno, né? Ele é esquizofrênico. Porra, cara, aí é aquele lado de parar e pensar, vamos ver o caso do cara, e aquele lado de você parar e pensar, porra, eu quero muito zoar esse cara, quero muito zoar esse cara, mas eu tenho que me segurar, né? Aí beleza, aí o ouvinte já fala que é esquizo, aí ele fala que ele tem um grande problema. Qual é o problema dele? O problema dele é o seguinte: ele, graças à doença dele, que ele diz, né, que ele fica extremamente carente, extremamente carente.
Aí começa a merda. Aí começa a merda. Vamos lá. Aí ele diz que. Eu tô até com. Tô com as paradas abertas aqui, porque ele é muito confuso escrevendo. Eu tive que descriptografar o que ele fala, né? Mas ele fala que sofre sobre isso e tudo mais, aí conta um pouco da história dele, que ele mora com. Ele mora, no caso, com a avó dela, com a avó dele, né? Mas todo mundo diz que ele é inútil, ele tem 27 anos e tá esperando para trabalhar e quer pegar um trabalho tranquilo e é PCD, ou seja, totalmente arregaçado. Aí vem toda aquela questão da cobrança do avô e do padrinho dele. Então, cara, ele fala que na questão da vida dele, ele sempre viveu num lar desestruturado, né? Sempre viveu num lar desestruturado. Isso é uma coisa engraçada. Foram raríssimas as pessoas que eu conheci na minha vida que tiveram um lar desestruturado ou alguma coisa que ele achou errado na vida dele, e ele não quis reproduzir aquilo, ou ele entende quando acontece alguma merda, ele consegue se segurar. O meu pai não chegou a ter. Cara, meu avô era pipa voada, tinha filho fora do casamento, né? Acho que não chegou a ter tanta dor de cabeça em termos de vida, não. Meu avô só era um cara muito duro. Mas o meu pai, como meu avô, enchia ele de porrada, eu já falei até isso, né? Ele nunca me bateu. Ele já teve vezes que realmente eu passei do limite e ele tinha que ter me dado uma coça, mas ele nunca me bateu porque sempre achou aquilo errado, né? E manteve aquilo a vida toda. Ele nunca me deu um tapa. Claro que a mamãe sobrou, né, parceiro? O que o meu pai não dava de porrada, minha mãe dava em dobro. Mas, é, até quando meu pai pegava minha mãe me batendo, ele sempre ficava puto e falava: Não, para com essa porra. Para com essa porra. Essa porra não ajeita ninguém, não. Então sempre tem aquela noção de que você passou por uma coisa ruim, você vai querer entender uma pessoa que está passando por algo parecido, ter um certo tipo de empatia, e você não vai querer reproduzir aquilo, só que isso não acontece. Então ele vem de uma família desestruturada, sabem provavelmente do caso dele, psiquiátrico dele. O cara já não é mais criança, tem 27 anos, está totalmente estagnado, mas é aquela coisa, ou você sofre o apavoro de as pessoas botando pressão em você em todo momento para, entre aspas, você crescer e mudar, ou senão você é descartado. Então fica sempre essa pressão em cima dos homens a todo momento. Então o cara sofre pressão de outros homens, lá ele, né, sofre pressão de outros homens moralmente, fisicamente. Aí ele vai sofrer da família, ele vai sofrer das mulheres da sociedade, né? Que vai virar uma mulher e falar pra você: Ah, como assim? Você tem, sei lá, você tem 40 anos, você nunca casou, você nunca teve filho, você não tem uma dívida, você não tem nada. Você tem até aqueles áudios na internet que rola, fala: ah, não, um homem de verdade tem que ter uma mulher, uma mãe solteira, arrumar uma dor de cabeça, estourar um cartão. Então existe esse culto a que você tem que se fuder para você evoluir. Eu concordo com isso em partes. Eu passo do seguinte princípio. Parto do seguinte princípio. Olha, eu vou dar um exemplo de um ouvinte que eu conversei com ele, ele tá querendo fazer assessoria para a Austrália, que foi uns 2 meses atrás. O cara vira pra mim e fala: Quero fazer assessoria, mas eu sou incel de quarto, só gosto de ver igual incel de quarto, que não sei o quê. Eu falei: Cara, tu querendo fazer o quê? Tá querendo fazer o quê, cara? Pô, você vai precisar de contatos, você vai precisar tolerar pessoas, um monte de coisa, cara. Que normalmente você já deveria ter aprendido isso no Brasil. Talvez você criou uma bolha social que você não precise disso, mas a sua vida vai resetar. Então você vai ter que fazer isso, tem que se colocar em situações incômodas, né? Mas o cara, mas eu não consigo, que não sei o que. Eu falo: Cara, o que vai acontecer? A tua vida vai ser muito mais difícil, aí vai dar merda, você vai fracassar, você vai falar que o grande problema é a Austrália, é um culpa, não sei o que. Sendo que, cara, você necessita disso. Somos seres humanos e na nossa biologia, nossa genética está lá que precisamos ter tribo, precisamos conversar, interagir, dialogar. Isso faz parte da natureza humana. Então, de um lado, teve esse ouvinte que falou comigo um tempo atrás, que ele é totalmente antagônico, ele estava do lado que ele não queria contato com ninguém. Já esse ouvinte que eu estou falando aqui agora, ele é muito pelo contrário, ele sofre muito da carência graças à tida esquizofrenia dele. E aí esse ouvinte,
ele, por conta dessa carência, ele se coloca em situações tenebrosas. Então, por exemplo, ele 27 anos, ele nunca transou. Eu sei que existe um culto na machosfera pra você ser virgem, né? Mas eu acho isso tão estranho, cara. Eu acho que faz parte do homem, até pra ele perder a ilusão, ele pelo menos comer uma buceta, tá ligado? Eu acho isso muito estranho. Eu acho isso engraçado que os geradores de conteúdo, todos eles ou comem buceta na intoca, como eu conheci alguns, né? Isso aqui não tô falando do Trunks, do Coruja de Cavalo, não. Tô falando de outros, assim, que eu já conheci. O cara falava, e comia, falava, já peguei, olha só essa mulher que me deu mole no Tinder, não sei o que. Eu olhava e falava, porra, mano, tá falando pra todo mundo ser amigo e tal, que não vai transar com ninguém, e tu tá comendo mulher na pista, é foda. Aí tem outro lá que namora que casa com o GP e toma processo e quase vai preso, então os caras são meio estranhos. Mas todos eles transaram. Pelo menos você perdeu o encanto, né? Você vai perder o encanto, mesmo que talvez pra você demore ou não, e até mesmo pra você se sentir minimamente bem, cara. É bom, cara. É bom você comer uma mulher. Não é ruim, não. Isso é uma noção meio estranha que os caras têm. Claro, hoje eu sou um homem casto, mas eu já fui vagabundo. Hoje sou um homem casto, basicamente minha virgindade regenerou em Cristo, né? Agora já sou um homem virgem de novo, como diz André Surak. Então, mas eu já provei, tá ligado? Mas, esse cara, 27 anos, virgem, a única mulher que ele teve contato é que ele beijou uma mãe solteira. Então, olha as situações que o cara se coloca por conta da carência dele. Mas eu fico muito com medo que esses caras sempre usam a doença que eles têm, ou um trauma do passado, como justificativa, né? Isso é muito perigoso. Muito perigoso. E aí, eu penso que tá ruim, a parada piora. Então, ele fala aqui, ele manda o texto, cara, eu não tô nem lendo os textos porque é muito enrolado, cara. Eu não vou ficar traduzindo simultaneamente que meu cérebro vai bugar. Mas ele chega uma parte que ele fala a seguinte coisa. Ele fala que, mesmo se ele vê um homem afeminado, se ele conversar com um homem afeminado, e o homem tiver um papo legal, aí que começa a doença. Um papo legal ou tiver a mentalidade de virgem, então basicamente ele conversa com homem homossexual, afeminado, fanboy, que ele projeta que seja virgem, que não faz absolutamente nenhum sentido, ou tem mentalidade de virgem, e ele pode conversar que a carência dele meio que fica tranquila. Ele só não pode encontrar porque talvez ele vá acabar curtindo um fanboy. É foda, né, parceiro? É foda. Aí, às vezes, conversando assim com outros amigos em off, os caras falam assim, pô, cara, eu acho que o pessoal da machosfera tudo doente, que não sei o que. Vou lá, tento defender, falo, não, cara, normal, que não sei o que. Aí eu vejo umas paradas dessa, eu acabo lendo umas paradas dessa, e eu fico pensando, cara, não é que em certo nível esse povo tá certo, cara, e falar que a machosfera tem um mando de maluco? Porra, cara. Cara, você pode ser carente, você pode ter uma fragilidade, todo mundo tem a sua. Mas você ter um nível de que você vai conversar com um fanboy que você projeta, um homem virgem que é afeminado, que você projeta na tua cabeça, que ele tem a mesma vibração tua de virgindade, de coisa do tipo, que não é tão sujo, entre aspas, que não faz absolutamente nenhum sentido da minha cabeça. E por conta disso, você gosta de conversar com ele, você não pode ter encontro com ele, se você encontrar com essa pessoa, porque senão você vai se apegar até sexualmente por conta da sua carência. Sei lá, cara, é muito estranho, é muito estranho. Só que voltando ao exemplo do veneno Gu lá, né, que eu tava falando, se a gente botasse pra uma questão humana, imagine que esse cara ele estava dentro do pote de veneno Gu, né, ele era um inseto lá dentro. E de repente o pote estava com. A tampa do pote estava meio aberta, no desespero, enquanto tava todos os insetos se matando, ele conseguiu sair. Ele conseguiu sair. Só que ele saiu totalmente arregaçado, tomou veneno de um monte de outros insetos, quase morto, sobreviveu, mas ficou cheio de sequelas. E aí, não é o caso desse ouvinte em específico, tá? Mas esse tipo de cara que passou por isso, ele tem essa mania de achar que isso é maravilhoso, olha como ele é especial e tudo mais, olha tudo que ele superou. Sendo que não, cara. Sendo que muito pelo contrário, muito pelo contrário. E aí, por exemplo, um cara desse, no caso, ele quer ir pra Austrália. Aí, porra, não se resolveu.
não se resolver os seus próprios problemas primeiro. Tem muita dessa mentalidade do cara que ele tá tentando, tem muito disso da classe média que tem na Austrália, né, dos brasileiros. Ele tá tentando fugir de alguma coisa do Brasil, aí ele acha que ele vai conseguir resolver na Austrália, que é muito comum acontecer. O cara é o seguinte, esse é o que é o mais comum que tem. O cara é um drogado no Brasil, ele é mogado de todas as formas possíveis, como classe média, né, classe média alta, ele é mogado familiarmente, então o primo dele é melhor do que ele, o irmão dele é melhor do que ele, a família dele vê que ele não tá indo pra frente, ele é um drogado, só quer saber de farra, aí ele acredita que o grande problema é a sociedade, por conta da cobrança. Uma coisa é você não fazer, não entrar na corrida dos ratos e viver uma vida minimamente que você consegue comportar aquela vida. Então, eu gosto de viver com pouco salário, eu consigo me manter, eu não gasto muito e tudo mais. Ok, isso é um estilo de vida. Isso é um estilo de vida. Agora, o foda é o cara ser encostado, tá ligado? Não fazer absolutamente porra nenhuma e ser encostado. Esse é um problema muito grande, ele tem que resolver essa situação. Então, por exemplo, caso desse ouvinte, ele já tá morando na casa do avô, da avó dele. Porra, tá encostado, 27 anos, conversando com um fanboy na internet. Tem que mudar isso aí, né? Pra depois pensar na Austrália, um passo de cada vez. Não tá nem trabalhando, tá querendo uma vaga mais tranquila de PCD. Então, cara, sabe? Tem que resolver as situações primeiro. Mas, na perspectiva do cara que vai para a Austrália, geralmente o cara tá com a vida totalmente ferrada por conta dele mesmo. E por conta das coisas da vida. Aí ele fala, não, vou mudar de país que isso vai mudar. O cara muda, vai para a Austrália, continua bebendo, se drogando, farra, não faz absolutamente porra nenhuma. Tipo assim, a Austrália, ela não vai resolver os seus problemas, ela te dá oportunidade para você melhorar e você avançar na sua vida. Entendeu? Essa é a questão. Então tem muito cara que acha que, não, tudo vai ser resolvido se eu mudar de país. Não, às vezes pode ser muito pior para você. Porque se você tem ali certos tipos de traumas ou coisas não resolvidas, ou você tem certos tipos de grilhões presos na sua perna que você mesmo criou, você vai se ferrar. É isso que vai acontecer. Primeiro tem que resolver a cabecinha, né? A vida, ajeitar para chegar garoto na Austrália. E aí, cara, só que esse tipo de coisa, ele não é incentivado. Ele nunca é incentivado, cara. Nunca é incentivado. Ele é sempre aquela noção de que se fode mais, que aí você vai melhorar. E, de novo, eu concordo quando o cara tem alguma coisa só específica que ele tem que ajeitar e aquele país vai poder proporcionar ele essa realidade de que ele tem que mudar aquilo ali. Por exemplo, um cara que ele quer ser incel de quarto na Austrália, não quer falar com ninguém. Se ele não tiver um background para poder proteger aquilo ali, ele vai se fuder. E aí ele vai tomar uma porrada, ele vai aprender. Ou seja, você empurra o cara, bota ele numa situação de cheque, só para ele acordar. Outra coisa é você deixar o cara na situação tenebrosa e bater com um porrete na cabeça dele a todo momento, falando, você é um merda, você tem que superar isso. A tua mulher te traiu, que isso aconteceu, você perdeu a casa, é normal, isso te faz ser mais homem. Que faz ser mais homem, cara? E tem essa mentalidade desses caras. O cara que perdeu Tem uma coisa na machosfera, isso era de uns canais mais antigos, né? A coisa que eu achava extremamente engraçada. O cara vinha, e me lembra muito igreja isso, né? O cara chegava na machosfera, criava um canal, aí falava, não, porque eu fui casado com a primeira mulher, a minha primeira mulher virou prostituta e me largou. Aí a segunda mulher, eu casei e me meteu uma fraude de paternidade. Aí o outro fala, não, porque a minha esposa tomou minha casa, tomou tudo, eu sou homem, eu aceitei, é isso aí, faz parte. Então, os caras que tomaram porrada, que não são exemplo de porra nenhuma, e eles querem dizer pra você o que você tem que fazer. Eu nunca vou escutar um cara que só fracassou, só fez merda na vida dele, que a vida dele tá destruída. Eu vou usar ele como exemplo, como uma voz que eu tenho que escutar. Eu vou usar ele como exemplo para não ser seguido. Tudo que ele fala eu não vou seguir. Eu tenho essa perspectiva. Porque se fosse para escutar fudido falar, para eu ter perspectiva, eu encontrava um morador de rua. Um morador de rua ele vai alcoólatra, drogado, problema com mulher, um monte de problema que esses caras têm. Eu vou lá escutar ele. Não é mais fácil? Ele é o que é o mais fudido que tem. Ele é o mais fudido que tem. Então eu vou escutar ele. Mas sempre teve esses caras que se fuderam pra caralho e eles viram pra você e falaram, não,
Eu vivi, eu sei o que eu estou falando, eu sou um exemplo, eu tenho mais voz para falar. Você tem voz para falar, para você falar, olha, eu não sou um exemplo, eu me fudi, entre aspas, eu sou um merda, então não me sigam. Você é um exemplo para isso. Só se for para isso, aí você é exemplo. Agora, para você ditar o que as pessoas devem ou não fazer, como não fazer, eu particularmente eu não respeito esse cara. Porque esses caras, eles têm uma coisa engraçada, eles são meio que paradoxais, né? O que ele chega para você e fala? Não, não faz isso, não faz aquilo, eu fiz, eu me fudi. Aí você vira pra ele e fala assim: olha, então, eu sou um cara que eu não passei por essas merdas que você passou, não fui burro. Eu posso falar? Aí ele, não, você não tem experiência. Sabe? Não faz absolutamente nenhum sentido. Ele passou, ele fala pra eu não fazer. Aí quando eu sou um cara que eu consegui passar por várias situações da minha vida e eu não passei por isso, e eu sou um exemplo para falar não faça, eu vi, eu consegui enxergar, eu não posso falar porque eu não vivi aquilo. Só ele viveu. Ou seja, cara, é totalmente paradoxal, né? Ele não quer que você faça, que tá certo, mas se você não fizer e você conseguir crescer junto, crescer na vida de várias formas, você não pode falar, você não pode passar para frente porque você não passou pelos traumas dele. Ou seja, é o mesmo exemplo do pote do veneno Gu. Ele entrou naquele pote, ele sobreviveu naquele pote e ele acha que ele é melhor, quando ele é pior, tá ligado? Ele é um animal que tá totalmente sequelado, totalmente zoado. Mas essa mentalidade do brasileiro, ela meio que é uma coisa institucional, né? É uma coisa institucional. E até logo quando eu cheguei no Rio de Janeiro, nossa, que cena horrível, cara. Se desce no aeroporto do Rio de Janeiro, você sai, aí você sente aquele ambiente abafado, barulho de carro pra tudo que é lado, aquela esquizofrenia, né? Porque na Austrália é tudo muito. Cara, não tem barulho na Austrália, só a porra nos corvos que parece até robô. Não tem barulho, né? Não tem vizinho brigando, não tem nada disso. Aí tu desce naquele aeroporto, aí sai aquele cheiro de urina na cidade, aquele cheiro de mijo, mas aquele mijo, ouvinte. Quando é um mijo normal, que tá ali, tá no vaso, tá fedido, esqueceu de dar a descarga. É aquele mijo que tá fermentando, tá ligado? No ambiente. Então quando o aroma sobe no seu nariz, porra, dá vontade de lacrimejar, tá ligado? Ele arde, mano. Ele arde. Tu não consegue nem respirar, tu puxa o ar, aí vem mais cheiro de mijo. Aí, cara, tá andando na cidade, aquelas pessoas feias. Cara, eu sou feio. Eu sou bem feio. Mas você olha umas pessoas na sociedade que você fala assim, cara, se tivesse um extraterrestre chegando na Terra, ele fala, quero falar com o seu povo. Ah, existe o povo aqui, a humanidade, que não sei o que, é o que reina sobre a Terra. Aí ele vê, tipo assim, ele olha pra mim e fala, porra, esse humano é feio pra caramba. Aí ele olha assim e fala, porra, que humano feio, hein? Pô, tu é feio, irmão. Aí fala, faz parte, acontece. A natureza não me favoreceu. Aí ele olha aquele povo carioca e ele fala, porra, aí não. Aí vocês são a mesma espécie? Pô, não é possível. Alguma coisa tá errado aí. Alguém veio antes e mudou o DNA desse pessoal aí, porque isso aí não é um ser humano, não, porque os caras são feios, irmão, feio. Mas tirando a sacanagem, tirando a besteira, né? Mas daí eu encontrei uma vizinha, né? Encontrei uma vizinha minha, apetitosa, deliciosa. Por ela eu quebrava meu voto de castidade, que eu tenho um tesão absurdo nessa mulher. Mas eu tava conversando com ela, trocando ideia, falando merda, né? E colhendo alguma coisa pra ver se eu consigo falar no canal. E aí foi até um insight junto com esse ouvinte, foi ela falando, né? Porque tinha uma outra vizinha nossa, na verdade eram duas, né? Elas eram irmãs, são irmãs gêmeas, né? E aí tem uma irmã que ela é meio nerdola, mas tipo assim, é bem nerdola mesmo, tá ligado? Mas em situação. Cara, ela é tão nerdola que eu acho que eu nunca vi ela com homem, cara. Aí tu pensa, pô, ela é lésbica. Não, cara, ela é uma mulher, ela é até bem bonitinha, mas. Tipo assim, ela é uma daquelas mulheres específicas. Quem já tá muito em conhecimento de mulher que lê muito livro, quando eu digo ler livro, não é, a mulher lê um livro sobre a história da Grécia antiga. Não, tô falando assim, ler esses livros aonde a mulher ela tem uma perspectiva de vida meio que de fantasia, umas coisas assim bem específicas, tá ligado? Que ela gosta de escrever coisas sobre isso. Então esse tipo de mulher, especificamente. Então ela é bem nerdola nesse tipo. A outra irmã não, a outra irmã é pipa voada,
Tipo assim, se você tá no bairro e você não comeu ela, logo aí você pode ser considerado incel, porque você passou perto dela, o seu pênis ele é sugado pra dentro, como se fosse a buceta dela, como se fosse um buraco negro, um vórtex, né? Te suga ali pra dentro, você tem que comer ela obrigatoriamente se você cruzar a mesma rua que ela. É basicamente isso, essa mulher. Fanny, você comeu? Não. Então, como eu sempre digo, príncipe dos incels, né? Eu sou. Mas, é, essa que é meio, digamos assim, é meio zoada sexualmente, faz só merda, cola com drogado, só faz merda. Ela é muito querida. E essa outra que ela é mais introspectiva, que ela é mais na dela, que é mais nerdola, ela é vista como merda. Tanto é que essa mulher que tava conversando comigo, ela tava falando sobre essa irmã, que era mais introspectiva. Aí falou, ela é estranha, a vida dela não muda, que não sei o quê. Engraçado que essa mulher que tava falando isso pra mim, ela teve um momento que ela namorava com um cara, meio que ficou morando com um cara, casado, assim, entre aspas, né? Separou do cara, mas aí ficava dando pro cara de vez em quando, porque ele já tava no outro relacionamento, aí ficava dando pra esse cara, aí a mulher desse cara, que era namorado dela, foi na porta da casa dela brigar com ela, sair na porrada com ela, por conta de questões de traição e de talaricagem, né? É meio bizarro. Mas ela é uma mulher vivida pela sociedade e tudo mais, ela tem momentos bons e momentos ruins, então na perspectiva da sociedade, ela é uma daquelas pessoas que está no pote Gu lá, então se ela sofreu alguma coisa, é para evoluir ela, para transformar ela numa mulher melhor. É assim que funciona. Faça merda, a merda acontece, você diz que aquilo ali é para melhorar a sua vida. Bizarro, cara, totalmente bizarro. Aí ela tava falando dessa outra gêmea que é mais tranquila. Aí a gêmea, porra, tá se formando, é uma garota que trabalha, faz. Eu não vou botar minha mão no fogo por ela, né, mas faz tudo ali de forma correta. E na perspectiva, quando eu tava perguntando ela na perspectiva das duas irmãs, ela falou que a irmã mais degenerada era melhor. Aí eu falei, qual é o seu argumento? Por que você vê isso? Porque a fulana não dá pra ninguém. Ela não disse com essas palavras. Diz, ela nunca namorou, não namora, que não sei o quê. Porque a fulana, ela só vive em casa, estudando, é muito nerdola, logo ela é muito parada, a vida dela não se mexe. Cara, botem uma coisa na cabeça de vocês. Muito das mulheres, elas só veem valor no homem se ele se fuder, por mais estranho que pareça. Quando eu digo se fuder, é aquela coisa. O cara se fode, mas ele aparenta, não que ele superou, mas ele aparenta que tá superando aquilo ali. Isso gera algum tipo de tesão na mulher, absurdo. E até mesmo, se você for um cara certo, correto, justo, você é visto como absolutamente nada. Mas se você for um cara fudido que tá tentando melhorar, você é visto como uma coisa, maravilhosa. É aquele caso das igrejas evangélicas no Brasil, né, cara? Vai ter o cara lá que sempre andou o caminho certo. O caminho certo, tem família, é o varão da igreja lá certinho e tudo mais, comunicativo, gente. O boa praça. Aí vai ter o cara que ele já foi traficante, já teve um puteiro que ele tinha em posse, já usou todas as drogas que você pode imaginar, já traiu a esposa dele traída tá lá no colo enquanto ele tá contando o caso dele na igreja, lá no púlpito, a mulher dele tá lá com o filho, segurando o filho bastardo, e o filho dele, aquela mistura toda nojenta que acontece, né, bastardo de lá, filho da atual aqui, um filho fora do casamento que nem a mulher nem sabe, então fica toda aquela mistura satânica, bochileira, né. E aí, esse cara, ele vai ser visto como uma pessoa interessante. Por quê? Todas as pessoas que estão escutando esse cara que tá falando, que tá dando essa narrativa sobre a vida dele, todas essas pessoas também são fruto dessas coisas. Vem de família zoada, tem uma vida zoada. Então, ele é um exemplo. Ele é um exemplo do que aquelas pessoas projetam. Enquanto aquele cara que anda certo, faz as coisas certas e vive uma vida boa, e não vive uma vida de desespero, não tem digamos assim, esses ritos de passagem satânicos, esse cara, ele meio que ele queima, como se ele fosse um sol para as pessoas retardadas da sociedade. Então quando ele chega perto, quando ele mostra que ele não é controlado pelos traumas, que ele não é um cara endividado, que ele não tem filho fora do casamento,
que ele não toma tapa na cara da esposa igual o Macron toma, o presidente da França. Então, quando ele mostra que ele conseguiu passar, ou tá conseguindo passar durante toda a vida dele sem nenhum tipo de trauma, aquilo meio que queima aquelas pessoas. É como se elas fossem vampiras e aquele cara fosse um sol. Então, aquele cara, ele é escanteado e as pessoas ficam só esperando o momento que ele vai se fuder para falar, ah lá, finalmente ele chegou no momento onde ele entrou no pote Gu. Agora ele vai se transformar e vai se tornar um de nós. É assim que esse povo pensa no final das contas. Cara, e o pior que, claro que tem muito homem, mas a maioria dos casos que eu vejo meio que endossando isso são as mulheres. Eu só me pergunto o porquê, cara. Só o porquê.